Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui então para terminar este trabalho. Lembrando que no vídeo parte 1 eu mostrei como fazer a distribuição, centralizar os detalhes todos direitinho. E neste vídeo então eu vou mostrar como fazer estas rosinhas, tá? Ele é bem simples de fazer, bem fácil. Eu vou mostrar bem direitinho para vocês. Para fazer esta florzinha neste tamanho que eu coloquei aqui, eu estou usando 2 metros de linha. Eu vou usar a linha dobrada. Eu vou usar 2 fios da linha para que fique mais bonito o efeito da rosinha. Sugiro que vocês comecem sempre a fazer o miolinho, né, que nem a gente vai fazer, com a cor mais escura, que daí ela vai clareando nas bordas, fica super bonito o efeito da florzinha, fica bem natural, parece de verdade, tá? Então, ó, peguem sempre a parte mais escura para começar a florzinha aqui do centro. Então eu peguei 2 metros de linha, a gente dobra ela, né? Usa 2 partes assim, ela dobrada. E aí começa a fazer a florzinha. Nossa, esse desenho aqui, ó, para quem não fez o gráfico do centro da toalha, né? Aqui do centro deste detalhe, a gente vai contar mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5 tramas do tecido para fazer neste tamanho, tá? Então, mais ou menos todas vão ter que ter essa mesma distância, fazer um desenho mais ou menos assim. Então, a gente sai aqui no centro. Vou deixar a ponta da linha aqui, depois a gente faz o acabamento dela no final. Ó, aqui eu vou fazer um ponto, então, de 5 tramas, mais ou menos, né, aproximado, não é uma medida exata, dependendo do tamanho que vocês querem, né, fazer a rosinha de vocês. Ó, aqui faz um ponto, tá? Agora, aqui pro lado, aqui é o centro da toalha. Vocês vejam que o ponto é um pouquinho acima do centro, então mais ou menos a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 tramas acima e sai no meio. O importante é que ele não fique bem no meio, porque senão, para ficar bem distribuído, né, a florzinha essa. Tá? Para cá a mesma coisa, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, pula 1, 2 para cima. É mais ou menos, tá? Vocês vão fazendo no olho assim, conforme o trabalho de vocês, ó, para ficando mais ou menos neste formato. E aqui para baixo a mesma coisa. Vamos ver na diagonal aqui, 1, 2, 3, 4. Ó. Vamos contar 4 tramas na diagonal e fazer este ponto. E para cá a mesma coisa, 1, 2, 3, 4. Isso é para quem não fez o gráfico, tá? Se vocês não fizeram o desenho, ó, considerem mais ou menos assim este detalhe. Aí a gente sai aqui no meio, de novo, né? E aqui a gente começa a fazer a rosinha. Ela é feita um ponto por baixo do raio, eu vou chamar isso aqui de raio, tá? Então, um ponto a gente vai fazer por baixo, outro a gente vai passar por cima, um por baixo e um por cima, e assim a gente vai fazendo. Por exemplo, ó, vou começar daqui, vou passar aqui por baixo deste, ó, vou passar por cima deste aqui e vou passar por baixo deste. Ó, e vai puxando. Aqui eu vou passar por cima e neste eu vou passar por baixo. E assim a gente vai fazendo, ó. Aqui eu passei por baixo, então nesse eu vou passar por cima e aqui eu já passo por baixo. Tá? Vocês vão pulando, vão puxando, ó. Passa por cima, aqui por baixo, aqui por cima, aqui por baixo, e assim a gente vai fazendo. Só assim a gente vai dando volta até fazer o tamanho que a gente quer da florzinha. Quando ficar assim meio desalinhada as linhas, vocês deem uma puxadinha, ajeitem, tá? Pra ficar bem bonitinho. E sempre vai pulando um ponto sim, um ponto não. E a gente vai fazendo até o tamanho que a gente quer. Quando a gente viu que já escondeu aqui esses pontos aqui, a gente faz o acabamento da rosinha. Eu vou dar mais uma voltinha.
Pra ficar bem fechadinha ela. Ó, aqui passo por baixo. Passo sempre um por baixo e um por cima. Agora eu vi que já tampou todos os pontinhos de baixo. Agora a gente faz o acabamento assim, ó. Daqui, por exemplo, eu tô aqui, eu vou entrar no furinho aqui dela, daquele ponto, e vou sair no furinho deste ponto aqui, ó. Tá? Pra fazer o acabamento, ó. Vou fazer um lado aqui. Daqui eu vou pular para este ponto aqui e sair neste, ó. Eu vou fazer a volta agora fazendo pontos e não puxa muito, deixa bem leve, tá? Agora daqui eu vou entrar neste furinho e sair aqui neste, ó, dá um pontinho bem de leve, não puxa muito, ó, se ficou desalinhado, puxa de volta a linha, ajeita as linhas, ó, pra ficar bem bonitinho, tá? E aqui, deixa eu ver se eu já dei a volta em todos. A gente olha embaixo, ó, falta um ponto aqui e um aqui. Daqui eu vou entrar neste furinho e sair aqui neste de novo. Ó, bem de leve, não puxa muito. E aqui é o último ponto. Sair neste furinho aqui, ó. Tá? É só dar ó, fica assim a rosinha. Passa por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo, faz toda a volta. Fica assim então, ó. E o avesso aqui eles completam todos eles, tá? Aqui então a gente, para fazer o acabamento, eu vou passar nessa trama aqui para completar esse ponto embaixo, para ele ficar todo igual, né? O avesso ficar todo igual, ó, fica bonitinho, só questão de estética, tá? Ó, eu passei para cá, para essa traminha, só para essa partezinha ficar inteira. Aqui eu posso dar um nozinho uma laçada com essas pontas aqui. Ó, vou dar um nozinho aqui nessa linha e vou passar a ponta da linha aqui por baixo dos pontos, ó, daqueles primeiros pontos que eu fiz, ó, só para esconder a ponta da linha. Vou passar aqui por baixo. Vou passar uma, duas vezes. Ó, essa ponta da linha tá bem presa. O mesmo a gente faz com esta outra ponta aqui, que a gente deixou no início. Vai pôr ela na agulha e vai passar aqui por baixo também. Fica assim então o avesso da florzinha. Caso vocês saibam fazer uma outra forma de acabamento, pode ser feito, tá? Eu faço sempre assim, mas pode ser feito diferente. E a florzinha no lado direito fica assim, a rosinha. Olha que bonitinha que fica, né? Fica bem bonitinha, deixando a linha sempre escura para começar, ela fica mais natural, ela vai ficando mais clarinha nas bordas, né? É geralmente como as florzinhas são. Para fazer os raminhos eu tô usando 1,20 de linha, eu vou usar ela dobrada também, assim, né? Eu tô usando essa linha mesclada, depois eu vou pôr o código dela ali na descrição do vídeo. Ela dá um efeito bonitinho, assim, amarelado nas flores, ela é mesclada de verde, meio amarelado, fica mais bonitinho o efeito. Caso vocês tenham linhas de meada mesclada, fica mais bonito ainda, tá? Eu fiz com essa porque eu não tinha linhazinha aquela de meada, que ela vem mesclada, ela é mais brilhosa, fica super bonito. Pode ser feito com ela também. Usem os 6 fios, fica bem bonito, tá? Mas pode ser, caso não tenham de meada, pode ser feito com essas de novelinho mesmo. Aí vocês usem 2 fios. Para fazer o raminho eu tô usando 1,20. Eu vou sair no furinho aqui daquele ponto. Ó, eu sei que é bem aqui. Eu vou fazer para começar, como a minha linha é dobrada, ela tem essa alcinha, eu já vou prender ela aqui no início, ó, tá? Passei a linha por dentro da alcinha, já fiz uma laçada ali. E aí eu posso sair aqui bem no furinho da florzinha, daquele ponto que nós demos. Aqui, que nem eu disse no gráfico, né, são 4 tramas na diagonal, ó. 1, 2, 3, 4. Faço o ponto, já saio no furinho de cima. É bem simples esse, né? Um raminho, é tipo um ilhós. Ó, faço um ponto, agora faço no furinho de cima e já sai uma trama aqui acima também. São 3 pontos aqui, né? Ó, esse terceiro ponto eu vou sair no mesmo furinho dele para fazer a virada ali do raminho. Ó, vejam que bonitinho, né? Quando a linha é dobrada, ó, dá um efeito mais natural, né, no raminho. Ó, daqui então, que nem eu disse para vocês, por um furinho faz um ponto,
sai no mesmo furinho ali do meio, tá? Deste ponto, vou pular um furinho, fazer outro ponto, sai sempre no mesmo furinho. Ó, se a linha ficou no meio, passem ela pro outro lado, tá? Ó, vai fazendo. Daqui, ó, vou descer um furinho, né, desse ponto maior, pulo um furinho para baixo, vou fazer um ponto aqui. E agora, pulo um furinho e vou fazer o terceiro ponto. Este ponto, eu já vou sair no segundo furinho aqui de baixo. Não sei se está dando para ver, ó. Tá? Vou sair já no segundo furinho ali. Ó, aqui eu vou fazer um ponto abaixo, deste furinho eu pulo um para baixo para fazer o segundo ponto, e esse aqui eu já saio no primeiro, onde eu fiz o primeiro ponto. Olha que bonitinho, ó. E aqui faz o último pontinho. Fica bem bonitinho esse raminho assim, né? Com linha mesclada, pode-se usar aquela linha de meada. Aí para fazer o raminho, acho que uns 3 fios fica bonito já, tá? Não precisa usar os 6, eu acho que é muito grosso. Usar 3 para fazer o raminho já tá bonito. Ou linha comum, que nem essa que eu tô usando, é Clea, eu peguei 2 fios, né? Para fazer o próximo raminho aqui de baixo, eu passei aqui, tentei passar aqui numa trama, bem pertinho aqui de onde eu comecei esse bordado, só para finalizar, né, o raminho no avesso. E aí tenta passar aqui por baixo para sair lá onde a gente precisa, ó. Lá naquele ponto lá que a gente vai ter que fazer aqui, tá? Ó, sair aqui neste pontinho. E aqui faz de novo, que nem eu disse lá, são 4 fios, 4 tramas, 1, 2, 3, 4, saiu na diagonal, ó, no furinho de cima já, não sei se está dando para ver. Ó, faz um ponto, sobe um na diagonal, sobe aqui também no meio. Esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto sai no mesmo furinho para fazer a volta. Daqui, pula um furinho, faz um ponto, sai ali de novo no meio. Daqui, pula um furinho, faz este ponto central, sai ali no meio também. Tá? Todos esses da virada saem no mesmo lugar. E aqui, pula um furinho, faz o ponto, e agora daqui pula um furinho, faz o ponto e já sai lá no segundo. E aqui vem descendo, aqui desce um na diagonal para baixo e aqui sai na base de novo ali. 1, 2, 3, ó, faz os 3 pontinhos alinhados ali, tá? Vocês podem ajeitar, ó, fica bem bonitinho o raminho, né? Daqui a gente faz o mesmo processo. Eu vou passar aqui numa trama aqui na base, né? Para finalizar o raminho, e daqui eu vou pular para cá, vou tentar passar aqui por baixo dos pontos, né? Para a linha não ficar solta. Vou passar aqui por baixo e vou sair aqui neste furinho daquele ponto que nós demos. E aqui faz o mesmo que fez aqui. Ficam assim então os raminhos, ficam bem bonitinhos, né? E aqui no avesso a gente tenta dar uma laçada aqui numa trama e tenta esconder a ponta da linha. Eu vou passar ela aqui pro centro da rosinha também, ó. Passei aqui por baixo, vou tentar esconder ela aqui embaixo da rosinha também. Ó, vou dar só algumas voltas aqui. Que aí ela fica bem presa, ó, e não aparece, tá? Ó, fica mais ou menos assim o avesso, né? Não fica muito limpinho, muito bonito. Mas esse pontinho, ele é assim que eu faço, tá? Ó, e o lado direito fica assim, essa rosinha é a coisa mais fofa, né? Só falta ser cheirosinha. Fica muito bonitinho, né, essa rosinha. E assim todas são feitas, tá?
Aqui a gente acha o centro, caso não tenham feito o risco, para este tamanho, mais ou menos 5 tramas do tecido, né, que nem eu mostrei aqui. Aí vocês vão tentando fazer essa distribuição dos pontos para fazer a rosinha. Se possível, comece sempre com a parte mais escura da linha e deixar mais clara nas bordas, fica super bonitinho. É uma dica. Aqui também é a mesma coisa, achem o centro aqui desse detalhe e façam os 5 raios ou 5 pontos e vão fazendo, vão passando por baixo, por cima, por baixo e por cima, sempre alternando, né? Um por baixo e um por cima, eles vão se alternando automaticamente e vai formando assim essa rosinha, tá? Eu vou finalizar agora o trabalho então e volto com ele pronto. Se ficou alguma dúvida, coloquem ali nos comentários. Tentem assistir o vídeo, se possível, inteiro, né? Que às vezes algum detalhe, alguma dúvida assim fica quando a gente avança, né? O vídeo. Então, se possível, assistam todo o vídeo. Se ficar alguma dúvida aí, coloquem ali nos comentários que eu tento ajudar, tá bom? Vejam, pessoal, o trabalho finalizado. Ficou bem bonitinho. Esta aqui é a toalha de lavabo e esta aqui é a toalha de rosto. Pode ser feito também na toalha de banho, caso vocês queiram fazer o conjuntinho completo. Pode ser feito em barrados de toalha de mesa, panos de copa, em jogo americano, e vocês podem fazer onde vocês preferirem, tá? Ó, o avesso dele fica assim, ó, vocês observam, fica bem bonito também, né? Aqui esse é o pontinho inclinado, ó. Caso vocês queiram fazer esse detalhe do lado direito, pode ser feito também, tá? Ó, eu tenho vídeos que eu já mostrei como fazer e vocês só deem uma olhadinha ali nos vídeos do canal. Tem vídeos que eu ensino a fazer o pontinho inclinado. O avesso das florzinhas fica assim, o caçute fica igual dos dois lados. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Coloquem ali nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam fácil, se gostam de trabalhos assim nesse estilo, que mistura pontos, né? Esses pontos que eu usei aqui são mais para fios assim contáveis, que a gente tem que contar as tramas para fazer. E esse aqui é a florzinha, né, do bordado livre. Eu misturei, espero que vocês tenham gostado, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Coloquem ali nos comentários. E quem não se inscreveu, se inscreve, né? Que ajuda o canal a crescer, a ser mais divulgado. Não tem custo nenhum. Assistam o vídeo quantas vezes quiser, também não paga nada, tá? E deixem o joinha ali. Quanto mais joinha tiver na postagem, mais ele é divulgado no YouTube, tá? Conto com vocês então para isso. Um abraço, obrigada a todos por assistirem e até o próximo.